O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que você pode acompanhar também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso canal no YouTube e também através do aplicativo de celular a qualquer hora, a qualquer lugar. Hoje estamos tendo a satisfação de receber aqui um personagem que é muito conhecido ou muito falado na cidade, está em todas as rodas, embora nem sempre apareça o rosto aí, que é o Paulo Valente, diretor da Nova FAOL, a quem eu agradeço por ter aceitado o convite. Paulo sabe muito bem que quando ele é chamado para conversar, uma audiência, o programa é sempre um assunto um pouco polêmico às vezes, né, Paulo? Problema nenhum. Essa é uma coisa que a gente não tem. Acho que o pessoal já está um pouco acostumado a me ver aí falando em outros programas, na rádio, em audiência pública, sempre que a gente é convidado, participa. Outras audiências públicas aí que não são voltadas até para o transporte, a gente costuma participar. Então, eu estou aqui, moro na cidade, participo aqui do dia a dia e, como representante da FAOL, da concessionária de ônibus, eu não me furto a dar entrevista, a debater, a conversar. Na rua, às vezes, o pessoal pergunta, pô, você é o cara da FAOL? Eu queria fazer uma reclamação. Pois não. Então, a gente vai, conversa. Nós somos uma empresa totalmente aberta aí para conversar e agimos com total transparência. Com a gente não tem essa questão de caixa preta, é assim, é assado. A gente trabalha com transparência para que a população veja como a empresa funciona, entenda quais os mecanismos, entenda os custos que a empresa tem, os impedimentos que ela tem de fazer determinados atendimentos. E te agradeço aí pelo convite, né? A gente já conversa aí há um tempo e a gente está aqui à disposição. Você fica à vontade para perguntar o que você quiser, que a gente vai responder tudo. Evidentemente, nós estamos em posições diferentes, né? Uhum. O meu interesse sempre é o interesse do município, você é o interesse empresarial. Claro. Boa parte desses interesses convergem, tem uma interseção, né? Mas, assim, me chamou muita atenção quando houve a compra da empresa, comecei a receber informações e referências de quem vinha, né? Uhum. E algumas preocupantes. E eu lembro, logo em seguida teve uma audiência pública. E me chamou a atenção quando você chegou lá e falou assim, não, nosso objetivo aqui é ter lucro, nós somos uma empresa. Nós somos empresários. Sim, e isso me chamou a atenção positivamente, porque eu gosto muito, eu prezo muito a franqueza, eu respeito a inteligência dos outros. A gente vê, por exemplo, o tratamento que é dado às OS, né, sempre sem fim lucrativo. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Ninguém trabalha de graça. Faz um Google aí, vê se não tem fim lucrativo, né? Então, assim, vamos falar abertamente. É óbvio que os interesses convergem no sentido de que é interessante para todo mundo que o serviço seja bem prestado. Exatamente. Que o serviço não tenha desperdícios, que não haja vandalismo, que não haja que haja segurança. Exatamente isso tudo converge nesse sentido. Quando a gente começa a falar de lucro e de distribuição, ou de como ele vai ser revertido, passa a haver uma disputa sadia. Porque é óbvio que a empresa tem que ter o lucro dela, e esse lucro, obviamente, não pode ser abusivo, não pode ser uma coisa que lese, né, a comunidade, além do justo. Olha, se você estudar a planilha, o edital atual até que foi publicado, dentro da planilha de custos que é prevista, que serve de base para o cálculo da tarifa, de tudo isso, tem uma coluna lá que é a remuneração do capital. Então, a remuneração do capital está prevista dentro da planilha e é uma boa remuneração. Então, o que se busca é, pelo menos, primeiro, não ter prejuízo. Segundo, é conseguir alcançar a remuneração que é prevista no próprio contrato de concessão. Então, não há um mistério, não há olha, por que dizer, é uma caixa preta. Essa audiência que você está falando, todo mundo falou da caixa preta. A gente agora, quando pediu o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, dá um reajuste de tarifa. A gente pega a regra do contrato, joga os índices lá, o preço do pneu, preço do combustível, o custo da mão de obra, tudo isso, joga dentro da planilha, que é rodada lá pelo computador e que aponta a tarifa indicada pela fórmula criada pela prefeitura quando fez a concessão. Então, a remuneração está prevista lá dentro. Agora, tem uma série de fatores que entram
dentro disso que a gente procura esclarecer a população. Porque eu quando cheguei aqui, tudo era culpa da FAO. Então, olha, vamos ver o que é culpa da FAO. Ela realmente estava numa situação bem difícil, a empresa, os pneus dos ônibus carecas, os ônibus todos velhos, enguiçando, dando tanto problema. Que a Real agora está, enfim... infelizmente está em recuperação judicial, porque o sistema do Rio de Janeiro como um todo está muito degradado. Você vê o BRT está sob intervenção, tem uma série de problemas. Então, o que é que nós procuramos fazer? Primeiro, para prestar um bom serviço, eu tenho que ter a remuneração correta pelo serviço que eu estou prestando. Então, o que a gente fez primeiro no primeiro ano? A gente fez uns investimentos em frota nova, foram 59 ônibus novos em 18 meses. Nunca na história de Friburgo houve uma compra tão grande de veículos. A gente colocou GPS, biometria facial, filmagem dentro dos ônibus, começou a combater as fraudes e o principal, deu transparência para a população. Nós somos uma empresa de portas abertas. Qualquer pessoa que chegue lá na porta, olha, eu queria visitar a FAO. Se eu não estiver para acompanhar, tem os nossos gerentes, se o gerente não tiver, tem os encarregados, tem sempre alguém que vai acompanhar, que vai mostrar. E os nossos números são transparentes. Entendeu? A gente, quando envia um pedido de reajuste, como eu comecei a falar, enviei para todos os vereadores também, para que eles vissem, enviei para a prefeitura, para o secretário de governo, para o subsecretário de concessões, todo mundo recebe. Então, se você quiser, Paulo, eu quero ver a planilha, eu vou te encaminhar também, porque não é mistério. E os dados estão lá. Querem fazer uma auditoria na empresa? Pode fazer. A gente mesmo contrata auditoria externa para ver se os dados estão certos e tudo. Então, é o que você falou, é preciso que haja transparência da população. Eu não trabalho de graça? Não. Nenhuma OS trabalha de graça. Entendeu? Nessa audiência pública, eu perguntei aos presentes, até o vereador que tinha me convidado, Johnny Michael, o senhor trabalha de graça, vereador? Alguém aqui trabalha de graça? Ainda falei mais, ninguém trabalha de graça e ninguém trabalha para ganhar só o suficiente. Todo mundo quer ganhar um pouco mais para poder economizar, poder comprar uma casa de praia, casa própria, poder comprar um carro. Então, todo mundo aqui visa lucro, não é só a FAO. Então, a gente tem que ter essa sinceridade. Fui criticado por isso. Como é que você vai para frente da plateia e diz que a empresa visa lucro? Falei, eu vou mentir? Não, a gente tem que ter transparência, tem que falar a verdade. A gente tem que saber também dizer que sim e dizer que não. Era um grande defeito da FAO, não dizia que não. E ia cedendo tudo e a coisa ia piorando até chegar ao ponto que chegou. Então, a gente veio para fazer um trabalho sério, um trabalho profissional e tem conseguido fazer. O que você aponta, pela tua experiência, falando ainda dos interesses que convergem, né? Que pode ser feito para melhorar essa eficiência do serviço? Você sabe que tem sempre muita reclamação, eu recebo e geralmente publico sem pudor, porque você geralmente responde. A gente responde, fala então, tudo. Não tem problema nenhum, mas pessoas falando de linhas que teriam acabado ou que, enfim, foram incorporadas, de tráfego ali pela Dante Laginestra, de dupla função. Tem coisas que você está habituado a ouvir falar disso. Né, que teoricamente o motorista com a dupla função atrasa um pouco o trabalho. Enfim, a questão da própria da estação livre, que agora mudou, deixou, se você está vendo ou não a integração plena. Enfim, coisas que você está habituado. Fala um pouquinho sobre isso. O que posso pode te ser falar assim, por item até que você colocou. Vou começar até de trás para frente. Sim. Você falou a questão da integração. Qual é o conceito de integração? Existe um decreto aqui. Está instituída a integração plena. O que é integração plena? Qual a definição técnica disso? Entendeu? Não existe. Então, o que é integração? Isso em transporte. É você se deslocar de um ponto A para um ponto B. Quando tem integração, é que você vai do ponto A para o ponto C, passando pelo ponto B, aonde você desce no ponto B e pega o ônibus para o ponto C. Então, é um movimento contínuo, pagando uma passagem em uma direção, pagando uma passagem em que você desce de um ônibus num determinado período de tempo e pega o segundo ônibus. Muitas pessoas que reclamam pensam o seguinte: olha, eu estou aqui em Olaria, então eu vou pegar na TV Zoom, eu vou pegar o ônibus do Alto de Olaria para o centro, vou ali rapidinho, em 10 minutos eu chego, pago a conta no banco e dentro do período de 2 horas eu pego o ônibus de Olaria, voltando. Então, ela não faz um deslocamento contínuo. Ela vai e volta achando que pode pagar uma passagem só. Isso não é integração. Se você faz uma viagem de ida e uma viagem de volta,
Tá? São dois deslocamentos diferentes. Sim. E o sistema consegue capturar isso? Ele consegue capturar e ele não deixa as linhas que são paralelas terem esse tipo de deslocamento. E pressupõe também que o deslocamento seja contínuo. Então, tem pessoas que, olha, eu estou em Conselheiro, quero ir para Teodoro. Então, mas eu vou descer no centro, vou ao médico, vou visitar algum amigo, vou ao cinema e depois eu vou para Teodoro. Não, a sua viagem é um deslocamento contínuo. Ela não permite uma escala demorada. Você tem um limite dentro das 2 horas. Então, é isso que não é permitido no sistema de integração. Mas entendeu? o que é permitido, ele assegura? Assegura completamente. E mais, a gente colocou o quê? Tem algumas linhas em que 2 horas não era o suficiente. Então, nós temos linhas como o caso de Rio Bonito, caso de Bocaina dos Blautes, em que o período vai até 2 horas e meia ou até 3 horas. Só que tem algumas linhas que são muito curtinhas, que 2 horas era um período realmente muito grande. A pessoa podia ir e voltar 2, 3 vezes. Então, se colocou para 1 hora e meia. Mas se garante a integração. Alguns casos pontuais, que tipo assim, olha, mas eu saio daqui para vir para cá e as linhas são concorrentes. Na ponta, elas são diferentes. Entram em contato com a empresa e a gente faz o acompanhamento individualizado de cada integração. Tenho vários exemplos disso. Então, é uma coisa que funciona dentro do conceito de integração, não fazendo viagem de ida e volta e nem viagem com escala. Você falou da dupla função. O que eu posso falar? No mundo inteiro já não existe o cobrador, vem sendo substituído pela bilhetagem automática. A gente tem todo o cuidado para que ele não dirija dando troco, a gente orienta o pessoal, treina muito o pessoal, e o que a gente busca, permeando até tudo que eu vou falar, é a questão da modicidade tarifária. Então, o que a gente fez quando chegou aqui? Tinha um déficit muito grande. Então, onde a gente pode economizar? Que conceitos a gente traz de modernidade para o transporte que melhorem? Olha, eu boto a bilhetagem. Ele existe no mundo inteiro funcionando e não existe o cobrador. Quando muito tem um bilheteiro numa estação vendendo ali a passagem. Se tirou os cobradores, não se demitiu todo mundo, assim, vou mandar todo mundo embora. Se você for hoje na empresa, eu tenho cobradores que operam o sistema de GPS, tenho cobradores que trabalham na bilhetagem eletrônica, tenho cobradores que vieram pintores, eletricistas, trabalham na ouvidoria, foram promovidos a motoristas, a manobreiros, e tem aqueles que realmente eu não tinha como encaixar, mas uma maioria de pessoal já aposentado, que a gente fez a demissão, pagou todos os direitos a todo mundo e procurou o quê? Ter eficiência. Eu cheguei aqui na garagem tinha 190, quase 200 ônibus, a maioria parados. Eu consegui rodar com 120 ônibus, tinha quase 800 funcionários para dar 1.600 viagens por dia. Tinha 2.000 programadas, dava 1.600. Hoje eu tenho 1.854 e dou 1.840, 1.835, porque algumas ônibus ainda tem algum que dá defeito, ainda fura um pneu, ainda tem um carro mal parado que impede que a viagem prossiga e eu perco a viagem seguinte porque atrasou. Então, o que a gente buscou aqui? Dentro dos limites que a gente tem de falta de vias adequadas, de estradas com buracos, de estacionamento mal feito do pessoal. Você tem uma Alberto Brown que tem carro parado em fila dupla e fila tripla. Eu não sei se eles são multados, mas o ônibus, quando tem que parar no meio da rua, porque no ponto de ônibus tem um veículo estacionado, ele é multado por parar em fila dupla, embora haja um veículo parado lá que eu duvido que seja montado. A mesma coisa a falta é uma coisa que ela é única no país, que eu já andei verificando. É a única empresa que tem um ônibus multado por parar no ponto do ônibus. Eu tenho multas em que o ônibus foi multado porque parou no ponto de embarque e desembarque de passageiros. E não são poucas. Então, os cobradores eles foram embora, mas com isso se conseguiu uma redução do custo da tarifa. Teria que ser muito mais caro. Hoje, cerca de 70 centavos para ter o retorno dos cobradores. Não prejudica um pouco o serviço, não? Não prejudica. Você pode falar, atrasa um pouco a viagem, sim, mas numa cidade que já não se desloca, na Alberto Brown, eu rodo a 4 km por hora na hora do rush. Entendeu? Se eu tivesse velocidade na viagem, se eu conseguisse ter minha velocidade média da empresa toda está em torno de 15 km por hora. O tempo que eu rodo para rodar a quilometragem que eu rodo diária... Isso na média do dia, mesmo nos horários que circulam? Não, eu estou falando a média pela cidade toda.
Entendeu? Tem vias aí que eu ando a 60 por hora, 70. Sim. Tem vias que eu ando a 2, 3 por hora. Saindo de Olaria para o centro, até você passar do Paissandu na hora do rush, à tarde. A pé vai mais rápido. Mas muito mais rápido. Então, a pessoa às vezes está esperando o ponto lá, o ônibus no centro, ele está preso no engarrafamento. A FAO não cumpre o horário. Como que eu vou conseguir cumprir o horário se eu estou preso no engarrafamento? Vou ter que te interromper rapidinho para o intervalo. Tá. Não perde o fio da meada, não. Não perco, não. Espero que estejam gostando tanto quanto eu. A gente já volta para o segundo bloco rapidinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo e, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo o Paulo Valente, diretor da FAO, que eu tive que interromper brevemente Mas aqui. Mas se você quiser, eu volto semana que vem, eu volto no outro, não tem problema não, fica à vontade. Daqui a pouco vão começar a dizer que eu estou tentando te extorquir. Isso aí, não. O que inventam não é brincadeira, não. Você fica tranquilo que, felizmente, a nossa direção, a empresa como um todo lá, não tem essa questão de favorecimento A ou B, de colocar publicidade, propaganda, a gente não pratica esse tipo de coisa. Foi até uma decepção quando a gente veio para cá, a gente cortou um monte de publicidade que a empresa tinha, que eu falava até com o pessoal, poxa, ao invés de botar publicidade, deixa eu colocar pneu novo, aí vai diminuir as reclamações, aí eu vou ter um bom serviço, depois eu volto a investir em imagem, mas a imagem que eu tenho é a imagem do ponto. O passageiro, não adianta eu falar, eu ofereço um excelente transporte, e o ônibus chega com pneu careca, todo sujo e tudo. Então, a minha propaganda é prestar o bom serviço. Voltando ao que estava falando, então, só para concluir, o que a gente buscou aqui, Márcio? Foi otimizar o serviço. Tem linhas que foram extintas, eu te digo, não ficou nenhuma via sem passar, salvo algumas em que há perigo, o Alto do Bom Jesus. Quando eu cheguei aqui, tinha onde você pisava no freio com a pista seca, o ônibus escorregava. Falei, lá eu não vou colocar ônibus, porque eu não posso colocar em risco a minha tripulação, o motorista, quando tinha o cobrador, e não posso colocar em risco até o usuário, ou os moradores da vizinhança, porque eu caio num barranco, atropelo alguém. Então, o que a gente tem que ter? Responsabilidade no serviço que está prestando. Mas você tirou aleatoriamente? Não. A gente fez estudos de inclinação de rua, de largura de via, de tipo de pista, tudo feito por engenheiros de transporte que dão assessoria a gente. Então, não se faz nada por achismo ou para atendimento A ou B, a gente não trabalha assim. A gente trabalha com aquilo que é correto tecnicamente. Só para concluir, com relação às linhas, ninguém ficou descoberto. O que a gente fez foi racionalizar o transporte, buscando o quê? Uma redução de custos também. Eu tenho linhas aí em que 70% do passageiro não paga passagem. Isso é um problema que a gente tem em Friburgo, que acho que merece um programa só para isso. Como que você calcula a tarifa? E qual o peso da gratuidade dentro disso? Mas isso aí é um outro assunto. O que a gente fez, então? Buscou a economia, eu hoje que eu comecei a falar, não terminei, com menos 250 funcionários e com menos 50 ônibus que eu tinha parado na garagem, mas que me geram custo de PVA, de tudo, eu hoje dou 1.800 viagens, eu dava 1.600. Entendeu? O número de ônibus, no seu entendimento, é suficiente? Porque isso é uma coisa que tem sido muito questionada. É mais que suficiente, porque eu tenho reserva na garagem. Você vai lá agora, qualquer pessoa que quiser, vai na garagem agora, eu estou falando aqui, se quiser ir lá para ver, não tem problema. Os ônibus estão lá, eu tenho ônibus de reserva, tem de vez em quando assim, dá defeito, o que a gente faz? Procura otimizar a frota, ou otimizar a operação, tudo isso reduz custo. Quando reduz custo, isso reflete aonde? Na planilha que eu mando para a prefeitura, pedindo o reequilíbrio. Paulo, e se o teu passageiro pagante aumentar, a gratuidade diminuir, o preço do diesel baixar, isso reflete na tarifa? Sim, porque o contrato prevê o reajuste. Então, ele reajusta para cima ou para baixo. Infelizmente, no nosso país, está sempre reajustando para cima. Você já viu o combustível descer de preço? Já viu o salário diminuir? Já viu o pneu baixar de preço? Não. Infelizmente, tudo sobe. Se eu te perguntar aqui, você quer que a conta de água suba? Não. Você quer que a tarifa de ônibus suba? Não. Você quer que a cesta básica suba? Não. Você quer que o seu salário suba? Quero. Eu também. A FAO também. Então, a gente tem a preocupação de que a tarifa já é cara.
mas ao fim e ao cabo, ela não tem que ser cara nem barata, ela tem que ser o que está no contrato suficiente para bancar a operação que se deseja. Você quer ônibus com ar-condicionado, ele consome mais 20% de combustível. Tá? E é mais caro, e é mais caro 15% na hora de comprar. E aí? A população quer o ar-condicionado, mas isso custa na tarifa. 20%, Paulo, tem certeza? Tem os dados, te mostro os dados todos lá. Paulo, olha só, você fala muito, deixa eu te cortar um pouquinho, senão você vai embalado. Eu não paro mais. Você falou, Sou que nem ônibus da FAO antigamente, não tem freio. Você me deu alguns ganchos aí que eu não posso perder. Claro. Você falou de multas. E falou também de que cortou muitos favores ou muitas situações aí. Teve uma relação entre as duas coisas? Quer dizer, primeiro, assim, muita multa aconteceu por questão de acessibilidade. Acho que havia, não sei se ainda há um problema mesmo de acesso a cadeirante. Isso era uma situação que era meio crônica, né? Certo. E também houve muita multa que é um tanto suspeita. Teve ligação disso? Alguma coisa com Olha, eu não posso te dizer se teve a ligação ou não. Mas, quer dizer, certas coisas assim, eu realmente não entendia, porque eu acompanho a quantidade de multas. E eu vou te dizer, eu tenho o levantamento das multas que a empresa recebia antigamente, antes da nossa gestão, e tenho o atual. Eu te digo que hoje eu sou bem mais multado, porque eu tenho uma frota nova, que eu dou manutenção, que eu tenho meu pessoal, eu recebo mais multas do que eu recebia antes. Quando eu não tinha uma boa manutenção, não treinava o pessoal. Mas tinha uma folha de pagamento maior, vamos dizer assim. Não, eu tinha mais funcionários, entendeu? Eu tinha uma folha de pagamento maior porque eu tinha mais funcionários. Então, são coisas que, sei lá, eu até, não falando do Paulo... A acessibilidade, você sabe o que melhorou? Primeiro, o tipo de veículo que foi comprado pela antiga administração tem um elevador na traseira, depois do pneu traseiro. Então, e o elevador também é a porta de descida. Então, todo mundo que desce pisa no elevador. Ele fica atrás do eixo traseiro. Toda a lama, toda a poeira que é gerada bate no elevador. E é a parte do ônibus que arrasta no chão, nas ladeiras, nas curvas. O que a gente faz? Compra ônibus com um elevador no meio, que vem dentro de um baú, que é selado, e ele só funciona quando tem um cadeirante. Então, já não há o desgaste do material. Não pega lama nele, porque ele vem num baú fechado, e ele não pega a chuva. Então, a durabilidade dele é maior. E tinha um outro fator que nós corrigimos, dando um curso no SESC Senat. Eu te digo que 80% das reclamações do elevador não funcionar não era culpa do elevador, era culpa do meu operador que dizia, tá enguiçado, e seguia a viagem, pega o de trás. E isso ia deixando o cadeirante ali. Demorava isso? Oi? Porque demorava a viagem? Porque você tem que parar a viagem, às vezes, com o ônibus lotado, todo mundo, bora motorista, vamos embora motorista. Você tem que parar, é uma manobra mais demorada. Parar, desce o elevador, põe o cadeirante, sobe o elevador, acomoda o cadeirante, encaixa o elevador no lugar. Isso é uma questão importante para a empresa? Vocês valorizam isso? E assim, muito tanto tem ônibus que a gente comprou já, com 2 lugares até para cadeirante, que só vem um. A gente tem ônibus com 2. O que é que nós fizemos? SESC Senat, vocês têm um treinamento para sensibilização para a questão? Fizemos. Um treinamento que, ao fim da aula, eles vão do SESC Senat até a empresa, que é uma distância de uns 400, 500 metros, vendados para sentir como é um cego, com a perna amarrada, andando de muleta para sentir como é uma pessoa amputada, de cadeira de rodas, que ele tem que subir na calçada e tudo. Então, o que a gente fez? Coloque-se no lugar do deficiente, coloque-se no lugar do idoso, coloque-se no lugar da pessoa que vai no banco de trás e você passa no quebra-mola correndo e a pessoa quase bate com a cabeça no teto, cai e se machuca. Então, o que a gente faz? Faz o treinamento de sensibilização do funcionário. Minha quantidade de reclamações despencou. Paulo, vamos entrar na parte mais polêmica aqui, a parte que então tá bom, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Os interesses do município podem conflitar um pouco com os interesses da empresa, né? A gente está falando de... Para começar, a gente está numa situação muito precária atualmente. Sim. O vínculo poder concedente e concessionário está muito precário. Eu posso falar, não quero te comprometer, mas ficou evidenciado que quem estava à frente da Secretaria de Governo e que tinha essa responsabilidade não estava com vontade de fazer a licitação, ele foi avisado, tem registro material de que foi avisado, está faltando 1 ano e meio, tem que fazer. E a leitura que eu faço, que muita gente faz, é de que tentou se forçar uma prorrogação no contrato improrrogável, isso vale muito dinheiro. Olha, a própria empresa oficiou a prefeitura se colocando à disposição, tem lá a documentação, para participar dos estudos
Quer dizer, a gente tem todo o conhecimento de como funciona o sistema. Nós colocamos isso tudo à disposição da prefeitura, mas foi recusado. Não havia vontade, não houve vontade de fazer a licitação, porque, enfim, lidando com as pessoas certas ou as pessoas erradas, né? Você consegue muito mais dinheiro fazendo uma prorrogação, muitas vezes, do que fazendo uma licitação, né? A gente sabe muito bem disso. A história de Nova Friburgo nos últimos 2 anos e meio é basicamente isso, né? E isso, no meu entendimento, coloca a cidade numa situação muito frágil, porque a empresa pode muito bem ir embora se ela quiser. Você pode decidir tirar os ônibus. O que nós temos hoje. Foi firmado um TAC no dia praticamente que encerrou o contrato com o Ministério Público e com a Prefeitura, com a Procuradoria, era o doutor Sávio à época, colocando algumas condições para a empresa e algumas condições para a Prefeitura. Né? E isso foi feito até para que se pudesse dar continuidade ao serviço e creio que se dá um amparo legal a um contrato que era improrrogável, está escrito lá. Sim. É improrrogável. E isso foi feito. E a gente realmente ficou numa situação precária, porque esse TAC não foi homologado pela Justiça, que foi questionado, e ele deu origem ao quê? A um limbo jurídico. O que é que a empresa está fazendo? Eu poderia muito bem, olha, não quero mais rodar, tchau, eu vou embora. Como pode não querer participar da licitação? Eu não quero mais licitação. transportar a gratuidade, tchau. Eu não tenho hoje nada que me obrigue a ficar aqui, mas por uma questão de respeito à população de Friburgo, sim. De respeito aos acionistas que investiram, a gente continua tocando com base no TAC e no contrato anterior. Sim. Tanto que a tarifa, nós solicitamos, a gente está desde março do ano passado solicitando sem ter uma resposta. Eu acho que o mínimo que a gente mereceria seria uma resposta. Olha, eu não concordo com o aumento de tarifa porque os seus dados estão errados. Repito, quem dá a fórmula é a prefeitura. Quem escreveu Você entende que o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, na verdade, é um retrato do que a própria postura de pessoas da prefeitura acabou ocasionando. Quer dizer, está numa situação que a prefeitura ficou frágil para negociar. E assim, eu não costumo fazer isso de anotar a pergunta, mas como o tema é um pouco complexo, eu anotei hoje. Eu estou preocupado que tem muita coisa escrita aí. Tem, mas é porque, na verdade, assim, o reequilíbrio econômico que você estava falando não é só a tarifa. Não. Né? Tem questões importantes que a população muitas vezes não tem conhecimento que estão envolvidas. Né? Então, por exemplo, aqui a questão da anuência. Ela foi dada pela Prefeitura em dezembro de 2018, mas o controle interno só testou 1 ano de regularidade financeira do atual corpo societário para continuar a operação. Está até no meio do processo que eu anotei aqui. Passado mais de 1 ano, a FAO já solucionou a integralização de capital das empresas que compõem o grupo societário? Olha, eu acredito que sim. Esse dado agora eu não tenho para te falar, mas acredito que sim, porque tudo aquilo que foi exigido da empresa foi atendido. E bem antes de sair a anuência, porque a anuência não saiu em dezembro, não. Ela saiu às vésperas do encerramento do contrato. Saiu tipo assim, o contrato encerrava dia 23, a anuência saiu dia 20 ou dia 21. Tá? Foi mais ou menos isso. De que mês? De setembro. Setembro? Entendeu? Foi mais ou menos isso. E a gente pediu a anuência já quando a gente entrou. Até porque foi uma situação emergencial, a Real estava para fechar a FAO, que não tinha condições de prosseguir, então era para encerrar. Isso, se não tiver resolvido, isso já algum problema para habilitar para licitação? Não tem, porque o que a gente já viu? Pelo pré-edital que foi colocado, tinha uma série de exigências. Nós já verificamos lá e temos total condição de participar da licitação, com integralização de capital, com tudo isso. Então, se houve algum problema burocrático aí, sinceramente não sei, porque deram a anuência para a gente. Essa parte contábil e tudo, eu não tenho de cabeça todos os dados, mas eu me comprometo a verificar e te mandar, mas com certeza foi. Eu posso publicar também na coluna do Máximo, se você tiver qualquer informação a esse respeito, mas é só mesmo uma questão que... tem outras questões financeiras além da tarifa, né? A questão que envolvia mais não era nem a questão financeira nem nada, porque é tão importante quanto a questão financeira. Olha, quem coloca 59 ônibus novos, quem coloca o sistema de GPS e tudo, às vezes pode ter uma questão burocrática de números, mas o investimento foi feito. Em relação às outorgas, a informação que eu consegui apurar já tem algum tempinho, mas é que havia débitos em aberto. Tem débitos em abertos antigos, da época da Real, que foram renegociados. E o termo aditivo de prorrogação também exige a obrigação de manter o pagamento de outorga, não é? Durante essa prorrogação. Não há um aditivo de prorrogação. Não? Não. O termo aditivo não fala em... Não, tem o TAC. E como é que está esse pagamento de outorga? Assim, a gente hoje, o ISS... E a outorga tem algum atraso, porque esse período agora que eu não tenho contrato, há um entendimento que eu não tenho que pagar a outorga.
porque eu não tenho contrato. Então a gente está prestando um serviço precariamente aí à cidade, porque a outorga ela tem um valor. Isso foi não paga tá, dos 10 anos. Entendi. Isso não está no termo de não está. O que existe? Eu tenho que recolher o ISS. Aí eu vou mais fundo um pouco. O ISS vai para o Fundo de Compensação Tarifária, eu queria falar que sobre tem isso. que ser utilizado para modicidade tarifária. Então, qual é o nosso entendimento? Eu estou errado? Estou. Mas como o prefeito não promoveu o equilíbrio do contrato, nem aplica a verba da Lei Complementar 78, que é o FUNCOTAR, que é constituída basicamente do ISS, o que a gente fez? Eu não consigo hoje, não é porque eu não queira, porque eu vinha pagando, eu não tenho recursos para pagar o ISS. Ou eu pago funcionário, pago combustível, eu pago pneus, É uma lei tipo assim, ou eu pago ISS. Eu não recebo e não pago, mais ou menos isso. Né? Eu não recebo, eu não pago. E já foi apresentada à prefeitura, olha, vamos fazer um acordo disso aqui, você tinha que ter dado um aumento, você não deu. Tem o dinheiro do FUNCOTAR, porque esse dinheiro vai para o FUNCOTAR. Como o FUNCOTAR não é pago para a empresa, então eu vou te mandar o dinheiro. Você tem acesso ao saldo desse fundo? Você sabe quem movimenta ele? Há um cálculo, né? Porque o meu ISS mensal é em torno de 130, 140 mil. Se você fizer uma projeção aí desde que a lei foi criada em 2013, você faz uma regra de 3, aí você vê a quantidade de meses, vai te dar o saldo. Deve ser um valor acima dos 5, 6 milhões. O tempo já estourou, mas eu tenho uma última perguntinha importante aqui. Okay. Tem uma multa diária que vem sendo cobrada pelo município no Poder Judiciário, que hoje supera 3 milhões, relativa à não entrega de 10 ônibus. Eu entreguei 30. Então, eu estou sendo multado porque eu entreguei 30, eu não entreguei 10. É uma conta interessante, já foi contestada, eu acho que não tem cabimento. O próprio prefeito esteve na garagem e foi documentado, saiu na Voz da Serra, no seu jornal, o prefeito dirigindo ônibus e tudo na primeira página. Então, ele recebeu 30 ônibus, eu estou sendo multado porque não entreguei 10. Eu acho que houve algum erro aí da Procuradoria na hora de lavrar a multa, eu acho que eles esqueceram de fazer a conta. Quer dizer, esses 30, então, bom, tudo está sendo questionado na justiça. Eles pediram 10, a gente entregou 30. E já foi respondido à juíza, olha, foi isso e a gente entregou tantos. Então, Paulo, a gente está tranquilo com relação a isso. O tempo estourou demais, eu tenho que te interromper, infelizmente, mas te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Se houver informações que você queira complementar, estou na coluna Voz da Serra, está aberta lá para qualquer informação. À disposição, quando você quiser, o convite será sempre aceito. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.